para outras igrejas. Vamos aqui. A ministração específica que Paulo tem em mente é o apoio financeiro aos santos de Jerusalém. No capítulo anterior, Paulo falou dos macedônios como exemplos maravilhosos de doação. Agora, Paulo informa aos cristãos coríntios que ele se elogiou junto aos macedônios sobre a disposição coríntia em dar. Macedônia e Acaia eram regiões da Península Grega. A Macedônia ficava ao norte e Acaia ao sul, já vou mostrar no mapa. Corinto era a principal cidade da região da Acaia. A região da Macedônia tinha igrejas em cidades como Filipos, Bereia e Tessalônica. Então o que Paulo está dizendo? Veja, ele quer convencer os cristãos em Corinto para entrar nessa corrente de generosidade com a igreja em Jerusalém. Os irmãos de Tessalônica reconheceram a bondade de Deus, a graça de Deus e o perdão de Deus. Você não estava aqui quando eu falei sobre isso aqui, né? Quando eles reconhecem todo o favor de Deus, o espírito de gratidão deles para Deus era abençoar os irmãos de Jerusalém. Então os macedônios, eles serviram de inspiração para as igrejas da Acaia. Olha que interessante, para você ter noção. A Macedônia fica aqui, né? Deixa eu ver se... Tá. A Macedônia fica aqui. Aqui você tem Filipos, Tessalônica e Bereia. Então a Macedônia é toda essa região aqui. Olha que... Né? E a Acaia é essa região aqui, onde Corinto é a cidade principal. Visualizaram bem aí na mente de vocês? Então nós temos as igrejas da Macedônia, que passavam por muito problema financeiro, por causa das guerras civis e perseguição, e esses irmãos da Macedônia inspiraram a turma da Acaia. E da Acaia, Corinto era a cidade mais importante. Ou seja, olha o argumento de Paulo. Os irmãos da Macedônia inspiraram os irmãos da Acaia. Vocês são a igreja mais importante. Não, eu tenho certeza que vocês não vão ficar fora disso. Olha que camarada danado. Meio brasileiro o Paulo foi. Ele foi brasileiro. Então quer dizer, ele usa o exemplo dos irmãos da Macedônia, que eram mais simples e passando por extrema pobreza. Diz que a Acaia também entrou nessa corrente de ajuda, e eu tenho certeza que vocês não vão ficar de fora dessa. É isso que ele está dizendo. Motivação. Ele diz: os irmãos da Acaia foram influenciados pelos irmãos da Macedônia, e eu já falei que vocês também vão entrar, porque vocês não vão ficar de fora. Argumento interessante. Paulo aqui, aí ele fala aqui, ó, Paulo aqui está sendo sarcástico, porque se os coríntios fossem grandes exemplos de doação, e se suas doações levassem outros a doar, então Paulo nunca teria lhes dado tanta instrução e encorajamento. Então quer dizer, aquela história assim, ó, vamos dizer aqui que a Delma, ela é uma crítica minha, ok? A Delma, você é uma crítica minha. Você só não tem coragem de falar na minha frente, mas você sempre fala mal de mim para muita gente. E eu sei que você fala mal de mim para as pessoas. E eu sei que você é uma crítica minha. Você quer ver como eu uso de sarcasmo com ela para colocar ela no eixo? Delma, eu quero te agradecer porque você tem orado por mim. E Deus está ouvindo suas orações. Eu sei que você não está orando por mim. Então quando você fala isso, é isso que está querendo dizer. Quando, eu aprendi isso com um antigo professor meu aqui, hoje aposentado, com quase 90 anos. Você chega para alguém na igreja e fala assim: obrigado, irmão, porque você está orando por mim. Você quebra a malignidade dele e faz ele pensar: é verdade, eu não oro por ele.
Então, o sarcasmo, a linguagem sarcástica, ela não é de toda pejorativa. Ela tem efeitos positivos. Jesus também usou de linguagem sarcástica. Paulo era o rei das ironias. Né? Então, mas faz isso para humilhar alguém? Não. Porque, às vezes, a linguagem sarcástica desperta mais do que se você vai muito com chantilly. Aí eu chego, Delma, obrigado, porque eu sei que você está orando por mim. Acabou. Aí a Delma fala, puxa vida, eu não oro por ele, falo mal dele, e ele pensa que eu oro por ele. Percebe? Fala, olha, a mãozinha dela já está no pescoço. Já recebeu. Fala, Zó. Dá no mesmo sentido a tonalidade que você está falando aqui, quando uma pessoa vem falar muito mal da outra pessoa pra gente, né? Sim. Aí você fala assim, nossa, a pessoa ora tanto por você, está tão bem de você. Exatamente. Porque, veja, a linha do mal, ela tem que ser quebrada. Se ela não vai ser quebrada por vias normais, o sarcasmo é a melhor arma de você usar. É a melhor coisa. É o que Paulo está fazendo, sarcasmo. Eu tenho certeza que vocês vão dar. Ora, se ele tinha certeza que eles iriam doar, ele não ia usar tanto argumento. Você precisa usar. Quando é que você precisa usar argumento? Quando você tem resistência do outro lado, ué. Se você não tem resistência, você não precisa usar argumento nenhum. Então, quer dizer, se ele está usando tanto argumento, é porque os irmãos lá estavam duros de coração. É a manipulação pro bem. É manipulação pro bem. Obrigado. Olha o filósofo aqui, ó. Ó, esse aqui. Todo bonitinho. Não, tá a coisa mais linda. Ó, tá. Penteou até o cabelo. Ele até penteou o cabelo hoje. Esse aí é o fundador de neologismo aqui da nossa geração. Oi. Quando eu trabalhava na fábrica de carroceria lá, aí tinha uma estação grande, Ah. Tinha bastante lá para poder pegar a logaritmo para trazer, que é Aham. né? Sim. Aí eu falava para ela assim, ó, rapaz, eu duvido que você aguenta pegar sozinho isso aí, né? Você não aguenta, né? Exatamente. Exatamente, o cara provoca, né? Eu duvido que você pegue sozinho. Ah, não, agora ele me desafiou. Muito bem. Vocês estão prontos e dispostos a doar, que tenho certeza que trariam a coleção para mim. Mas de qualquer forma, mandarei os irmãos virem buscá-lo. Afinal, não quero que toda a minha ostentação a seu respeito tenha sido em vão. Em outras palavras, é isso que Paulo falou com os irmãos lá em Corinto. É no 9. O dinheiro concedido em generosidade pode... Gente, isso aqui falou muito para o meu coração quando eu estudava. O dinheiro concedido em generosidade pode parecer jogado fora a mente carnal. Preste atenção. Mente carnal é quem está nesse sistema aqui. Mas quando dado com base em princípios adequados, é semente lançada da qual se pode esperar um aumento valioso. Aqui, pastor Rio, é a questão. A questão ali da barganha, ela é pagã. Mas a generosidade brotada de amor é outro detalhe. É mais elevado. É elevado. Olha só, se tivermos mais fé e amor virtuosa, desperdiçaríamos menos conosco mesmo e semearemos mais na esperança de um aumento abundante. Ou seja, à medida em que eu abençoo a Suzy, isso me reflete muito bem, porque eu estou ajudando alguém. Então, quer dizer, a minha generosidade dentro desse princípio já me abençoa. Agora, eu deixei o grande final aqui, ó. Pode um homem perder fazendo aquilo que agrada a Deus? Não. Nunca! Nunca! Mas isso também não está só no campo da religião. Não, é a vida. Isso. É a vida. Nós não estamos falando de religião aqui, nós estamos falando de vida. Fala. Por exemplo, eu tenho um exemplo vivo aqui. O Alex. O Alex é um menino que ele faz Usa suas forças. Domingo mesmo ele estava usando a força dele lá, ajudando a cobertura do vizinho da igreja. Não cobrou nada. A igreja, ele faz mutirão na igreja, ele constrói tudo sem receber nada. Não. É claro que a gente precisa parar. Certo. E faz 9 meses que ele não recebe salário.
Ele vai fazer um serviço, não cobra. Aí, essa semana o cara me liga. Ô pastor, tem como você trazer aquele menino aqui em casa? Chegou lá. Olha, cara, esse carro é Opa! isso aí é faceiro. Glória a Deus. É isso aqui, Nilton, ó. E aí que é aquele negócio, faz com amor e Deus aí não fica. Veja, exato, ó. Pode parecer jogado fora a mente carnal. Ó, você é trouxa mesmo, hein? Eu tenho certeza que alguém falou isso. Cansou de ouvir. Agora, se foi cristão que falou, ele tem que se converter. Misericórdia. Agora, olha que coisa interessante que o Nilton fala. Pode o homem perder aquilo que agrada a Deus? Não. Até mesmo porque se eu não receber nada aqui, não tem problema. Jesus Cristo me garantiu uma eternidade. Meus ingratos, na verdade, né? Que nós Foi você que estava falando dos ingratos, né? dentro do carro com o irmão Reginaldo, tem pessoa da igreja que você ajuda e o cara ainda fala mal de você. Mas tá Olha, sabe como que eu trabalho bem isso na minha vida? Eu quero ensinar um princípio para vocês. 2 coisas que eu aprendi na minha vida e Deus me ensinou. Trabalhar com 2 palavras que muito machucam qualquer pessoa: decepção e ingratidão. Eu vou explicar como é que eu trabalho isso na minha vida. Ó, decepção. Todos somos pecadores, mesmo que a gente seja o pecador redimido, mas somos pecadores. Alguém fala: nossa, eu jamais esperaria que o Oswaldo fizesse aquilo ou falasse aquilo. O que eu espero de um pecador? Jamais esperaria do Rio, né? Jamais. Viu, Rildo? Aqui, ó. Eu estou sentindo, Rildo, um sibilar da serpente aqui. Eu estou sentindo, ó. Viu? Você fala assim, hoje de manhã, viu? Hoje de manhã, eu estava conversando com a Janice aí na devocional do café da manhã, às 6h15 da manhã. Eu estava falando com ela o seguinte, falei: olha, acaba, eu já falei para você, não fale em público, aqui a gente fala em particular. O negócio dele é sal, Né? Eu falei assim para ela: olha, ofensa não existe. Ofensa não existe. O que existe é eu me sentir ofendido. Você pode falar o que quiser de mim, eu só vou me ofender se eu quiser. Se eu não quiser me ofender, eu vou desconsiderar. Você não está ofendido aí hoje, não? Não, eu não estou. Não, o Rildo não me ofendeu. Glória a Deus! O Rildo de maneira nenhuma. Eu não me senti ofendido por ele. Aqui está o segredo de como você administra as contradições. Então, a Simone é uma fofoqueira. Ô Simone, a Cleonice falou que você, não dá para acreditar em você não, que você é uma fofoqueira. Ok, ou você desconsidera o que ela falou, ou você se ofende. Agora, eu particularmente, eu estava falando isso com ela hoje de manhã, eu estou passando essa experiência para vocês. Decepção é outra coisa. O que eu espero de um pecador? Olha, eu estou triste porque o Calixto tomou aquela decisão. Eu fiquei triste pela coisa que ele fez, mas eu não posso ficar decepcionado. Ele é um pecador. E outra questão aqui, ingratidão. Isso aqui machuca. Não machuca, Alex? Depende. Se você fez para Deus, meu amigo, Deus nunca é ingrato com ninguém. Então você fez algo para alguém que nunca vai ser ingrato com você. Ah, mas você ajudou fulano. Não, mas eu fiz para a glória de Deus. Se eu fiz para a glória de Deus, eu vou ficar ingrato por quê? Deus é que colheu a glória, meu. Pois é assim que eu me sinto também. Amém. A Deus. Porque o Sérgio é ingrato. Não, ele não é ingrato porque eu não fiz. Você ajudou o Sérgio, ele estava numa dificuldade, você orou, ele estava no hospital, você foi lá todo dia, orava, e agora está curado da boleta. Agora quando você precisa dele, ele diz não para você. O Sérgio é o ingrato. Não. Melhora, viu,
Quando eu fui lá orar pelo Sérgio, eu fui debaixo de Deus. E eu fiz em primeiro lugar para Deus. Depois ele vai ser abençoado. Então ele não ofendeu, porque eu fiz a quem não me engane, nunca é ingrato comigo. Quando a gente põe Deus nas nossas contradições, você evita sofrimento. Você evita sofrimento. A gente tem que saber, é um exercício? É, mas protege a gente de nós mesmos. Porque a pior coisa, você sabe disso, é ficar preso com essas feridas aqui. Espera. Traz doença, né? Espera. Traz doença. William, Ah, não espera nada dos outros, espera pouco de si e tudo de Deus. tudo de Deus. Agora, quando o Calixto fizer uma coisa muito boa, eu vou ficar assustado. Eu falei, como é que um pecador faz isso? Como que o Rio não conseguiu fazer isso, meu Deus? É só Deus na vida dele. Se a gente mudar a perspectiva, a gente vai evitar dores. Não aguardar as expectativas. Isso. Tem sempre uma expectativa do controlado sobre as pessoas. Porque quando você fala que ele fez isso, puxa vida, isso me contagiou. Porque um pecador fazer o que ele faz, isso é o sobrenatural. O ordinário é o contrário. É a segunda face, né? Da segunda face. É quando o cara dá a segunda face, eu não esperava que você fosse fazer isso. O menino é do oitavo, rapaz. Mas aí, olha aqui o apóstolo dele aqui, ó. Oitava é uma igreja generosa. Você viu? Só é isso aqui das luzinhas, né? Rapaz, eu vi aquele negócio piscando, falei, que discoteca é essa aqui em Campo Mourão que eu não conheço? Eu falei, olha, discoteca com o nome de igreja. Os anjos descem e reduzem. Essa aquela foi boa, cara. Mas na verdade, ontem no almoço lá com eles, foi um trampo, mas Foi um trampo. e qual a expectativa eu crio para com eles? Eles vão gostar mais de mim. Isso. Não. Eu tenho a consciência que eu estou fazendo exatamente o que você está dizendo. O chefe diz assim, cuide das minhas ovelhas. Né? Então, o que eu fiz foi... Ontem à noite lá, né? Foi cuidar. Claro. Cuidar com amor, amizade, etc. Tal. Agora, que expectativa eu tenho deles? Nenhuma. O que você pode esperar? Ontem não chamaram nós? Não, só aquele grupinho. Só aquele grupinho que você quer entrar e ele não quer te colocar. Estou sabendo, hein? Viu? Tem os Herodes que não quis ir. Não é porque eu não quis, não. Pior ainda. Igual aquele videozinho, né, do camarada, você vê aquele vídeo, eu apaguei, que é muito engraçado. O camarada falou assim no grupo, pessoal, eu vou sair do grupo, não sei o que, e a mulher solta um cabo de vassoura na cabeça, sai logo desse grupo aí logo. E aí o cara dizendo que ele vai sair, ele disse, você está saindo porque eu estou mandando. Esse vídeo é muito legal, você viu, lembra desse videozinho? Sérgio, aquela é boa, né? O cara com o olho roxo dizendo, pessoal, eu estou saindo do grupo, viu? Ela tá saindo nada, eu que estou mandando. Cara, é mais ou menos isso aí, né? A comida foi top, mas o melhor foi A resenha. uma segunda de primeira. Viu, Simone? Esse desenho eu lembrei de você. O que está nesse desenho ali? A Simone vai fazer a interpretação do desenho. Vai lá, Simone. Meu coração na cruz? Não, é o coração, mas aonde? Aí tô dando uma cruz ali, né? Mas é uma cruz, mas é onde? Não ofertando. Exatamente. É um gasofilácio. A pessoa está oferecendo para Deus seu coração. Entendeu? Então veja. Manda no grupo isso aí. Eu vou mandar. Eu vou mandar só o slide sem letras, ok? Só a imagem. É só a imagem. Ele é capaz de fazer abundar em nós toda a graça e abundar em nós, para dar grande aumento de coisas boas, espirituais e temporais. Ele pode fazer com que tenhamos o suficiente em todas as coisas e nos contentarmos com o que temos. Deus não dá apenas o suficiente para nós mesmos,
mas também aquilo que podemos suprir as necessidades de outros. E isso deve ser como uma semente semeada. Então Deus me dá para quê? Para eu ficar um pouco comigo e repartir o resto. Esse é o princípio. Deus me dá bênção temporal e espiritual. Atemporal, Ele me dá essa bênção para mim repartir. E não é tudo para mim. O que é tudo para mim é o que é escravo disso. O que é liberal é aquele cara que é abençoado. Gente, já aconteceu coisas assim na minha vida, dentro dessa perspectiva, assim. Eu vou contar só uma coisa. Eu fui pregar numa igreja e aquela igreja me deu um X de oferta. E aquele dinheiro, gente do céu, foi assim. Rapaz, você sabe quando você está naquela época que você cata moeda de tudo quanto é lado? Não, vocês não sabem o que é isso. Isso foi duro comigo. Não, mas vocês não sabem. Mas, rapaz, catar moeda de todo lado. Aí aquele dinheiro foi... Aí tá bom. Aí eu falei, Deus, muito obrigado. Esse dinheiro aqui vai me abençoar muito. Rapaz, eu recebi esse dinheiro de manhã. De tarde, eu recebi um pedido de ajuda de um casal de missionário. Que pediu exatamente o que eu ganhei. Rapaz, eu falei, mas meu Deus. Gasta logo. Mas eu não podia gastar, era domingo, pô. Não podia nem pagar a fatura, meu. E aí, sim, e daí, isso tem 3 anos. E daí Deus falou assim, dá para eles. Você trabalhou para eles. Aí no outro dia eu fiz o depósito para esse casal. Passou aquela semana, eu recebi uma oferta no mesmo valor que eu tinha doado, que eu nem lembrava mais. Quando você doa, acabou, não é mais seu, acabou. Isso é Deus dar coisas para nós, para a gente dividir, para a gente repartir. E quando você está sentado no culto, assim, seu pastor é seu marido, ele está pregando, ele pega a chave do carro, assim, e fala, olha, estou doando meu carro. Fala o nome dessa igreja, Simone. Eu não sei. Eu fiquei 2 anos sem carro, pastor, com 3 crianças. Já pensou? Foi duro. Veja, generosidade, pessoal, a gente precisa ensinar isso. Olha que imagem mais legal. Olha, Oswaldo, o que você acha? Mas hoje, pastor, as crianças estão com 2 carros. Olha que benção. Dar porque é preciso e não porque quer, não traz recompensa. Dar porque é preciso e não porque quer. Pô, você vai dar aquele dinheiro lá, Sérgio? Cara, eu sou obrigado a ir, vai ficar mal para mim se eu não der. Esquece. Mas estava conversando agora com Deus. Você tem que dar, que isso pode fazer falta. Não dá porque a igreja precisa, dá com alegria. Com alegria. Igual aquela história bem assim. Um dia veio uma pessoa pregar na minha igreja, e eu tenho esse princípio de abençoar com a oferta, quem vai pregar. Dentro das minhas posses, como as igrejas da Macedônia, né? Aí alguém falou, eu falei assim, nós vamos ofertar X reais para essa pessoa. Mas essa pessoa nem precisa. Porque é um pastor que ganha. Uau! Falei, não importa. Não importa se ele ganha tanto que ele ganha, ele veio trabalhar. Ele veio dar do dom dele para nos abençoar. Nada mais justo do que a gente doar. E a gente vai doar de coração. Ponto! Acabou! É isso! E é tão ruim quando você vai dar uma oferta para a pessoa e ela rejeita a oferta. Porque, na verdade, a oferta, ela abençoa mais quem dá. É o que a Simone disse. É verdade. Pastor, e ele falou, não, deixa para a igreja. Ele não entendeu. Eu falei, não, é só... Não, eu entendi sim, eu entendi. Nós é que vamos receber a bênção. Pega o dinheiro abençoado. Não, eu entendi, entendeu? Eu senti mal, falei, puxa vida, a gente quer tanto carinho. Abençoar, Por isso que... eu fui pregar numa igreja aqui em Boa Esperança, já tem muitos anos isso. Um pastor, eu tinha um programa na rádio, viu, Raul?
tinha programa na rádio. Aí o camarada falou bem assim, pastor, eu queria que você viesse pregar aqui e tal. Ou eu vou. Aí ele disse, só que eu disse, não tenho nenhum centavo para te dar, nem combustível, nada, zero. Falei, não tem problema não, eu vou lá. Eu fui pregar na igreja, preguei como se tivesse. Terminou o culto, ele chegou, pastor, vem cá. Vintão. Eu falei para ele, rapaz, ganhei a maior oferta da semana. Ele, mas só R$20? Você não me ia dar nada? Você não ia dar nada, você está me dando 20, eu ganhei muito. É honra a pessoa. A honra a pessoa. Meu irmão, segura essa que agora é a última. Não, isso aqui está parecendo testemunho da Universal, hein, pessoal? Eu e a Simone fomos pregar lá na Renovada, no Castelo dos Sonhos. Onde que fica, Nilton? Fica no sul do... Você dormiu para pregar lá? Não, se liga, Norte do Mato Grosso, sul do Pará. Tá ali, cara, fim do mundo, legal, fim do mundo. Aí cheguei lá, só tem uma rodovia que devia ser dar uma poeira, tá? Igreja simples, mas tinha uma irmã lá, bem pentecostal, era a maior igreja. Renovada é isso aí mesmo. Convidou a Simone para pregar para as mulheres. Olha. Nossa, eu falei, vai lá, que bom, não é só eu que vou pregar, só eu vou participar. A igreja cheia de mulheres, tinha umas 200 mulheres. Um pãozão, mulherzinha simples. Coquinho. Coquinho, coisa assim, mulher simples. Renovada. E eu fiquei, eu e o pastor, os homens, ficamos lá. Aí eu era nessa, pregou, a irmãzinha chegou no final, nós vamos ofertar a irmã. Por favor, aqui, fiz uma fila, velho. Não era tudo botando na envelope lá. As irmãzinhas, Simone, no meu coração, né, da riqueza. Olhou, sentiu o coração e falou, eu não vou pegar dinheiro dessas irmãs. Chegou para a pastora na frente da igreja com um envelopão assim, irmã, por favor, eu quero ofertar a igreja. Irmã, eu na frente da igreja falou o quê? Pegou, amém. Eu na porta, irmão, na hora das irmãs saírem para ir embora, só Mercedes para pegar. As irmãs eram tudo fazendeiras ali. Eu olhei aquilo. Falei, irmão, volta aqui, volta aqui. Jamais só saí. Sem a minha permissão. Aquele envelope, meu irmão, endireitar a minha vida. Já pensou, cara? Vamos para o capítulo 10. Estamos terminando. Capítulo 10, gente, o capítulo 12 é fantástico. Capítulo 10, Paulo defendendo o seu apostolado. Vamos ler versos 1 a 7. Ok, Giovanni, pode ler para nós, varão? Precisa quanto tempo aí para... Vão, 2 Coríntios 10. Pode. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. Ixi. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo tanto quanto essa pessoa. Gente, aqui é aquela história, Rose, você só é corajoso porque você está no telefone. Eu quero ver aqui você dizer cada coisa que você está falando na nossa frente. Você só é corajoso na rede social. Vem falar isso aqui. Vem aqui. É isso. Paulo, ali, Giovanni. Como julgar um apóstolo? Então, o que está acontecendo lá, Cleonice?
Não era a igreja de Corinto. Alguns da igreja de Corinto, alguns, sempre é isso. É que a igreja de Corinto era boa, ela só tinha um probleminha ali com alguns. O duro que é os alguns é que é complicado. Então ali, Clenício, alguns da igreja que não gostava de Paulo, e por que não gostava de Paulo? Porque Paulo era um sujeito que dizia a verdade dura na frente deles. E a carta de Paulo foi severa. Então essa turma rejeitava Paulo e dizia que ele não era apóstolo. Quer dizer, humanamente falando, ele não tinha nenhuma característica para ser apóstolo, porque ele não andou fisicamente com Jesus, mas ele esteve com Jesus, e quem o chamava de falso apóstolo, na verdade, falso apóstolo, vocês já ouviram isso em algum lugar? Como é que é lá, Giovanni? Você que é marxista, como é que é? Acuse-os do que você é. Não é assim, Giovanni? Vocês marxistas pensam? Então, acuse-os do que você é. Os caras lá, alguns lá de Corinto, estavam dizendo que eles eram chamados, Paulo também não era santo, né? Super apóstolos. No grego é super apóstolos. Paulo chamava eles no grego de super apóstolos. Aí, os caras que se achavam super apóstolos estavam dizendo que Paulo não era apóstolo. Mas quem não era apóstolo eram eles. Pelo menos não estava agindo como. Pelo menos não estava agindo como. Não, ele não era mesmo. Mas eles se achavam que eram. E Paulo estava nesse debate, nesse texto que o pastor ali leu. Agora olha lá. Paulo admitirá que ele anda segundo a carne, no sentido que todos nós fazemos. Todo mundo é carnal, não é? Ninguém aqui é espírito. Deixa eu ver se tem um espírito aqui. Não, toque você, é carne, não é? Então, é carne mesmo. Houve uma época que era mais banho do que carne, né? Agora. Ele é um ser humano de carne e osso e luta com as mesmas coisas contra as quais os cristãos de Corinto lutaram. Contudo, Paulo quer deixar claro que ele não guerreia segundo a carne. Vamos voltar para aqui? Que arma que eu uso? Daqui, desse sistema, e não desse sistema. Aqui está a diferença. O cristão usa a arma desse sistema que ele faz parte agora, e não do sistema que ele fazia parte. Vamos lá. Quando Paulo lutou, as suas armas não eram materiais, mas espirituais, adequadas para a guerra espiritual. Parece que alguns confundiram na maldade sua gentileza e mansidão para com eles com fraqueza, e o acusaram de covardia por ser ousado apenas quando lhe escrevia de uma distância segura. Então, eles confundiram bondade com fraqueza. O mundo pensa isso, não é? O mundo pensa isso. O Sérgio é um bobo. Como é que o Sérgio vai ajudar um cara que... Percebe? O mundo confunde bondade com fraqueza. É a mesma história. As pessoas confundem mansidão com passividade. Preste atenção. Totalmente contrário. O que é mansidão? Mansidão é uma pessoa que está sendo orientada pelo Espírito de Deus e é submisso a Ele. Interessante que no grego é potoshoi. Potoshoi significa se submeter, se abaixar. Mas potoshoi também, você sabe quando sopra aquele vento, aqui por exemplo na nossa região agrícola, quando sopra aquele vento no soja, e o soja fica todo baixado, pendido, aí passa o tempo mas quando o vento passa, quando você está numa estrada, que você vê as plantações, as moitas arriadas, o que você vai falar? Que é a dedução lógica? Um vento passou aqui. Isso no grego é potoshoi. O manso é esse sujeito que está amassado porque passou um vento sobre ele. É o vento do Espírito Santo que passa sobre uma pessoa e ela
se dobra, como uma moita se dobra quando o vento passa sobre ela. Isso é bom, é lindo. No grego, potoshoi. Potoshoi. Esse tá xingando ele, esse é um Photoshop. É verdade. É verdade. Eu e você, nós temos que ser potoshoi nesse mundo. Como é que é? Patachoca, né? Parece uma linguagem. Então veja, a Bíblia fala que Moisés foi o varão mais manso. Mas Moisés não bateu na pedra e matou o cara. Como é que um cara manso faz isso? Então quer dizer que mansidão não é passividade. Mansidão é outra coisa. Mansidão é o cara que pega um bando de escravos numa ponta e entrega na outra ponta uma nação com regulamentos, com leis, com estatuto, com liturgia, com culto. Ele pega uma ponta de escravos numa ponta e na outra ele deixa, que é um povo ágrafo, que não tem literatura, e deixa na outra ponta um povo com livros, com leis e com literatura, com estatuto. Um cara desse é o quê? Potoshoi. Manso. Culto fúnebre também de todo mundo, não é só dois, não. O quê? O cara fez culto fúnebre todo dia. Pois é, aos montes. Ok? Então Paulo disse, não, eu sou manso. Mas é porque é o Espírito Santo que deu. Olha que coisa linda essa aqui. As armas carnais às quais ele renunciou foram as formas manipuladoras e enganosas que seus oponentes usaram. Quem não tem argumento usa o que para lutar? Mentira, calúnia, difamação, afronta. Paulo não defenderia suas credenciais apostólicas com armas carnais usadas por outros. Confiar nessas armas exigia fé em Deus em vez de métodos carnais. Mas, na verdade, estas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Ele diz aqui, sofisma. Eu já falei para vocês, eu vou repetir. Sofisma. Sofisma era uma filosofia que transformava mentira em verdade. Aliás, a gente tinha várias classes de filósofos, né? Tem os estoicos, os aristotélicos, os platônicos, de várias classes de filosofia. A classe dos sofistas era a classe mais odiada. Sabe por quê? Porque todo filósofo, ele estava em busca da verdade. Todo filósofo. Todo filósofo buscava a aletheia. Não é isso aí, Sérgio? Sim. Aletheia. Isso. Eles procuravam a aletheia. Jesus disse, ego em mim, rerodós relete redzue. Eu sou a verdade. Os filósofos procuravam a verdade. Todos eles poderiam diferenciar da metodologia, mas a busca era uma só, a verdade. Os sofistas eram odiados porque eles iam no caminho ao contrário. Eles não estavam querendo encontrar a verdade, eles estavam querendo fabricar uma verdade e usavam a mentira. Vender conhecimento. Mas esse é o problema. Eles vendiam conhecimento tortuoso, porque todos eles vendiam conhecimento. Não tem nada parecido com o governo atual. Não, nada. Viu, Sérgio? O Sérgio ali falou uma coisa interessante. A linguagem sofista é a linguagem do político na democracia, em qualquer democracia. Porque olha esse governo atual aí, ele está transformando uma mentira numa verdade. Isso é um diálogo sofista. Então Paulo diz o seguinte, que as armas de Deus é poderosa para anular sofisma. Ou seja, quais são as armas de Deus? Ou seja, nada resiste diante da verdade. Nada. A mentira toma conta por um tempo,
mas não o tempo todo. Entendeu? E não é em todos. Não é em todos. A maneira carnal e humana é dominar, manipular e manobrar. O caminho espiritual de Jesus é humilhar-se, morrer para si mesmo e deixar Deus mostrar seu poder da ressurreição através de você. A gente pode ganhar uma batalha sem falar uma coisa, só orando. As nossas armas espirituais são desprezadas pelo mundo. Me lembrei agora do molinismo, Miguel de Molinas. Miguel de Molinas foi um místico cristão católico do século XIV. E o Molinas, ele é um dos pais de uma filosofia cristã chamada quietismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar? Quietismo, já ouviu? O quietismo trabalhava da seguinte maneira, Rose: a resposta que você vai dar para a vida é o silêncio. Por quê? Miguel de Molinas vai dizer, é porque enquanto você está em silêncio, você está orando. E quando você ora em espírito, Deus age. Então, ele era o quietismo, ele é o pai do quietismo. Ok. Só que o Miguel de Molinas, ele foi acusado de herege. E ele foi comparecer perante a banca de bispos para explicar as heresias dele. Aí, ele ficou quieto diante dos julgadores. E os caras falavam, fala, Miguel, se defenda das acusações de heresia. Ele disse, eu estou me defendendo. Mas você não está falando nada? Não, porque eu estou orando no Espírito. E Deus só me responde no quietismo. Então, ele era, lógico que ele teve discípulo. Para mim, por favor, a resposta que ele dava em silêncio. A resposta que ele esperava de Deus era em silêncio, em espírito de oração. Miguel de Molinas, é a arma da Simone. Oswaldo, você vai falar alguma coisa? Eu já estou falando, tá? Estou no meu espírito, eu estou falando com Deus. Deus, mostra para todo mundo a verdade. Então agora viu, a mãozinha já saiu do pescoço. Quando ele vai falar, ela já foi no pescoço. Vai chegar todo roxo. Vai. Agora preste atenção, gente. Eu falei com a minha esposa isso ontem à tarde. Você pode sentar e imaginar todos os tipos de coisas terríveis. Paulo diz expulsá-los. Não se permitia começar a imaginar todo tipo de coisas terríveis. Pensamentos, ideias, especulações, raciocínios, filosofias, falsas religiões são os falsos ideológicos dos quais os homens se barricam contra Deus e o Evangelho. A mente, preste atenção, Raul. Obrigado. Eu estou ligado. A mente é onde começam as imaginações malignas. Um verdadeiro cristão assume a mente de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer isso. Isso significa que nossa mente obedece a Cristo ao máximo. Quando é que a Delma perde uma batalha? Quando ela perde a batalha na mente. A mente é janela da alma. O Espírito Santo fala conosco através da mente. Sem a mente ter o canal aberto com Deus, nós vamos ter comunicação e eu vou alimentar a minha mente com coisas que não prestam. Mente sana, corpo sano. Já mente sana, corpo sano. Já era o princípio latino. Romanos 12. Romanos 12. Filipenses 4:8. Transformar a mente. Percebe? A gente podia ficar falando só sobre isso. Vamos adiante. O campo de batalha é a mente humana, em nossa imaginação e pensamento. As batalhas sempre têm seus pontos focais, e esta guerra é travada do reino de nossos pensamentos. Satanás povoa a mente do Newton, a mente da Laria, a mente da Leia, é aqui na mente, né, doutor? A mente. Foi o papo com Eva, né? Foi a conversa com Eva. Precisamos proteger nossas mentes, emoções e vontades. Se você protegeu a mente, a emoção e vontade está garantida. Se você perdeu na mente, emoções e vontade vão junto. Precisamos buscar a vontade de Deus meditando em sua palavra e deixando que sua vontade se torne a nossa. Uma mente desprotegida, descontrolada e insubmissa
ficará cheia de desejos malignos que resultarão em más ações. Devemos controlar como nossas emoções e mentes respondem à isca tentadora que encontram. Meu amigo, o ser espiritual, o cristão espiritual, é aquele que protege a mente. Se a gente tem a mente de Cristo, então a gente está protegido. Por isso, voltando, o que a Simone fala de mim não me atinge, porque eu não vou me sentir ofendido, a minha mente está ocupada com outras coisas. Mas isso é um exercício muito, porque assim, a mente, ela é nutrida pelo que você vê e ouve. Isso. Então, por falta de conhecimento, você não nutre a mente. Isso. Então, Isso. se você está vendo e ouvindo, se você fica no Facebook o dia inteiro... Ah, bom, acabou. Acabou. Okay? É isso que a Bíblia fala. O Antigo Testamento fala muito sobre meditar. Meditar na lei, meditar na palavra. Por que é meditar? Exercitar a mente. 11. O apóstolo louco. Versículo 1 e 2. Quem lê para nós? Quem gostaria de ler? 11, 1 e 2. Vai lá, Raulzão. Está acabando, pessoal. O livro é o tempo. 1 e 2. Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor. Muito louco! Viu, pessoal? A frase do Raul é bíblica. É bíblica, é teológico. Muito louco! O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem. 3. É Cristo. 3. Pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu também tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Veja, olha que interessante essa defesa dele. O objetivo de Paulo é justificar-se. Lê ali, Raul, ali no, já que você está com o microfone ali. O objetivo de Paulo é justificar-se das acusações que foram feitas contra ele e, especialmente, justificar suas reivindicações ao ofício apostólico. Disse que quando ele mencionou essas reivindicações, ou mesmo se vangloriou de seu trabalho, ele tinha motivos para fazê-lo. Parece que eles o acusaram de loucura por se gabar como ele havia feito. Os cristãos coríntios não admiravam as credenciais apostólicas de Paulo porque pensavam de uma forma mundana, não tendo a mente de Jesus. Eles não gostaram da aparente fraqueza e da aparência inexpressiva de Paulo. Exatamente. Olha que interessante. Paulo diz, não, eu não sou falso. Olha lá, continua, Raul. O apóstolo desejava preservar os coríntios que serem corrompidos pelos falsos apóstolos. Há apenas um Jesus, um Espírito e um Evangelho para ser pregado a eles e recebido por eles. Veja bem, há somente um Jesus, um Espírito, um Evangelho, aí nós poderíamos acrescentar um céu. Não tem outro. Jesus nem tem outro Evangelho. Portanto, suas mentes deveriam estar corrompidas. Portanto, seus pensamentos deveriam ser pervertidos. Portanto, seus corações deveriam estar alienados. A mente é corrompida quando as afeições são alienadas do objetivo adequado e quando a alma está cheia de planos, propósitos e desejos profanos. Quando é que eu vou aceitar uma fraude? Quando o meu coração, ali não, vou melhorar, quando a minha mente já está corrompida. E eu vou aceitar a mentira e a fraude, porque isso já é alimentado na minha mente. Por que vamos voltar a Eva do Raul? Por que a Eva caiu? Porque ela já estava perdendo a batalha da mente. Ele comparou o perigo que a igreja de Corinto enfrentava ao engano de Eva por Satanás. Ele temia que os coríntios, assim como Eva, fossem vítimas de mentiras satânicas e tivessem suas mentes corrompidas. O resultado trágico
seria o abandono de sua simples devoção a Cristo em favor do erro sofisticado do falso apóstolo. Isso não dá a entender que Adão não estava presente no momento? Não, ele estava sim. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Não vamos entrar nesse detalhe. Vamos continuar. Paulo afirmou o seu amor pela igreja em Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 11. Ele deu vários exemplos de afirmações que os falsos pregadores fariam para tentar provar sua autoridade. Ele lhes disse que poderia dizer as mesmas coisas sobre si mesmo, que eles são hebreus, israelitas, descendentes de Abraão e servos de Cristo. Ou seja, os caras estavam falando, nós também somos hebreus, nós também somos israelitas, do jeito que Paulo dizia. Mas, quem lê para nós, Giovanni? Pode ler, Raul. Tá, aqui, ó, senhor, por favor. Pode ler aí, Calixto. Paulo advertiu os coríntios para ficarem atentos a esses falsos pregadores, dizendo-lhes para não darem ouvidos a vanglórias vãs deles, quanto à sua autoridade para pregar em nome da igreja. Paulo também os lembrou que não deveriam ficar surpresos com o fato de alguns pregadores serem desonestos, porque até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar as pessoas para que o sigam. Satanás adapta suas tentações ao caráter e às circunstâncias do tentado. Exatamente. Ele os varia de época para época e os aplica da maneira que melhor assegura seu objeto. Portanto, todos devem estar em guarda. Ninguém sabe como ele irá abordá-lo, mas todos podem saber que ele os abordará de alguma forma. Isso aqui é interessante, gente. Satanás adapta suas tentações ao caráter e às circunstâncias do tentado. É aquilo que não existe demônio da bebida, demônio da droga, demônio... Não tem. O demônio não tem nenhum mestrado nessas especialidades, não. Vou explicar. Que bicho que tem dentro do cara? O cara, aquele homem ou aquela mulher, ele tem uma tendência à bebida. O que o demônio faz? Potencializa isso nele. Então, é o que está dentro da pessoa. O que está dentro daquela mulher? Materialismo. O que o demônio potencializa dentro dela? O amor ao dinheiro. Tudo é dinheiro. Passa por cima de filho, esposo, pai. Mata, se possível. Como a gente sabe que faz. Então, o que acontece? O que isso nos ensina? Que as forças do mal simplesmente potencializam o mal dentro da gente. Se eu tenho um espírito de prostituição, não é que tem pombagira. Não. O que existe é o demônio que olha que aquele homem ou aquela mulher tem uma tendência à prostituição. Potencializa isso lá. Potencializa. Então, é que nós brasileiros a gente começa a dar título para demônio que não tem. Demônio da violência, demônio disso, não existe. Porque, pois é, esse demônio é até moderno, porque do asfalto aí. Exatamente. Tem o demônio do bicicleta. Tem. Muito bem. Terminando, Paulo falou sobre suas credenciais. Ele disse que se eles ficassem impressionados com as credenciais dos falsos mestres, deveriam estar cientes de que Paulo sofreu mais do que qualquer um desses falsos pregadores em nome de Cristo. Além disso, disse ele, trabalhou mais arduamente, foi preso mais vezes, foi açoitado, espancado, apedrejado, sofreu naufrágios e perigo constante. Eles dizem que são apóstolos, mas eles nunca passaram pelo que eu passei. Agora, para terminar capítulo 12, tem um texto que vocês conhecem bem, que é o apóstolo que foi arrebatado. Todo mundo conhece esse texto, não conhece? Presta atenção. Lari, olha a humildade de Paulo. Alex, Paulo foi obrigado a se elogiar. Porque chega uma hora
que se você não apresentar o que você faz, vai passar na história que você é fraco. Tem hora que a gente tem que deixar a humildade de lado e apresentar o que você faz de bom, como você falou com o Alex aqui. Se a gente se recolhe muito na humildade, Deus deixa de ser glorificado. Porque se a Simone não tem nenhum testemunho para contar, o que Deus faz da vida dela, afinal de contas? Sendo que você tem muito testemunho, mas você tem medo de contar, porque as pessoas podem julgar você como você está se achando espiritual. Eu conheço alguns crentes que não dão testemunho de vitórias alcançadas, porque tem medo de serem mal interpretadas, para que se sobressaia na espiritualidade. Se você faz sempre isso, você está impedindo Deus de ser glorificado. Porque você vai dizer assim: eu consegui, porque Deus esteve comigo. É diferente. É diferente. Então, humildade, ela tem que ter um limite. E o limite da humildade é até onde Deus deixa de ser glorificado. Se Deus deixou de ser glorificado, essa humildade não presta. Nada pode impedir que a glória de Deus seja revelada. No caso de Davi, quando o Senhor entrou com Saul e disse: Fião, eu já matei leão, urso e tal. Mas o Senhor vai me... Percebe? Então quer dizer que eu não omito a grande obra que eu faço, mas eu transfiro essa grande obra para Deus. Entendeu, Rose? Sim. Entendeu, Lé? Então, você pode dizer o que você conquistou, mas Deus te deu graça para isso. É isso que Paulo faz. E Paulo, quase que nesse texto, Giovanni, confessa que ele fez uma coisa que não deveria fazer, que foi o seu arrebatamento. Vamos ler. 12, de 1 a 7. Quem gostaria de ler? Uma mulher agora, por favor. Vamos ali, lê a Simone para nós. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bufetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Perdão, continua. Até isso. Gente, veja, essa revelação só foi possível porque um cara foi provocado na sua honra. Qual era a acusação dos falsos apóstolos? Dos falsos apóstolos de Corinto. Qual era a provocação deles? Você não é apóstolo. Você não é apóstolo coisa nenhuma. Nunca andou com Jesus. Você nunca andou com Jesus. Jesus nunca revelou nada para você. É igual aquela história assim, tá bom, agora aguenta. Ah, é? Você acha isso mesmo, Suzy? Então eu vou te contar a verdade. Preste atenção, ele começa como é que ele começa o texto? Conheço um homem, ele começa meio na humildade, né? Conheço um homem que... Sim, mas antes. Conheço um homem... Que há 14 anos... Opa, para. Quantos anos ele escondeu isso? 14 anos. O cara tem uma revelação dessa e por 14 anos ele esconde.
Gente, preste atenção. O cara tem uma revelação dessa e graças a Deus que Paulo foi provocado. Se a gente nunca sabia disso. Ele não ficou no quietismo, né? Não, ele ficou no quietismo. Por 14 anos. Por quê? Por que ele não quis contar o que aconteceu com ele? Porque alguém poderia pensar que ele era metido. Então o que ele fez, Suzy? Ele se recolheu no quietismo, não falou nada para ninguém. Até que um dia foi provocado. Ah, é? Então deixa eu falar. Porque se eu sou ou não sou um apóstolo? E preste atenção. Capítulo 12 é uma continuação do mesmo assunto geral que foi discutido nos 2 capítulos anteriores. O desígnio geral do apóstolo é defender-se das acusações apresentadas contra ele em Corinto, especialmente o que parece da acusação de que ele não tinha direito nem caráter de apóstolo. Por isso, você tem o direito dado por Deus de contar uma coisa gloriosa que aconteceu na tua vida. Chega uma hora que a gente precisa falar. Tá? Embora, alguém lê para nós? Raul. Isso. Embora não fosse conveniente, uma vez que poderia tentar a sua própria carne a ser orgulhosa, o fascínio dos coríntios pelas alegadas visões e revelações dos falsos apóstolos deixou-lhe pouca escolha. 6 das visões de Paulo estão registradas em Atos, e as suas cartas falam de revelações que ele recebeu. Mas revelações básicas, como 9:12, né? Um homem que ele viu na conversão dele. Atos 16, quando um varão macedônio apareceu para ele e disse: ajuda-nos. Atos 18:9, não temas e não fales e não te cales. Atos 22, quando ele voltou para Jerusalém. Atos 27, quando um anjo apareceu para ele. Mas essa do arrebatamento, aí não. As outras é rebinha. A outra até o Oswaldo acontece com ele. Isso aí acontece direto na Assembleia. Esse negócio, porque o anjo, visão, isso aí na Assembleia é café pequeno lá. É normal lá na Assembleia. Olha lá, pessoal, o testemunho. Era a oportunidade. Depois Sarandino na igreja lá. Pega no pescoço dele aí, uma primeira. Eu estava com o presbítero, viu, né? Aí nós dois sentados assim, no culto lá. De repente entrou um velhinho, vai com uma orelha desse tamanho. Ela tá entrando os anjos lá agora. Ai, Clarice, é desse nível. Ele não resistiu. O dedo dele chega na torta ali, ó. 14 anos que ele está segurando esse testemunho. Então veja, alguém lê para nós aqui? Lê, Sidney. Dá para ler, Sidney? Aqui ele diz, eu estou com o microfone. Aqui ele diz que, como eles o obrigaram a se vangloriar, ele mencionaria a revelação que recebera do Senhor. Ele detalha, portanto, a notável visão que teve de vários anos antes de quando ele foi arrebatado ao céu, e lhe foi permitido contemplar as maravilhas ali, permitindo que esta epístola tenha sido escrita em algum momento do ano 57. 14 anos contados regressivamente levarão esta transação ao ano 42 ou 43, que foi mais ou menos na época em que Barnabé trouxe Paulo para Antioquia. Nem para Barnabé ele contou. Foi nessa que estava no deserto ou não? Não, isso foi depois, ó. Entre 42 e 43. Ele não falou nem para Barnabé, que era amigão dele. Ele não falou para Silas. E ele nem falou para Lucas, que era o historiador durante as viagens missionárias. Ele não falou para ninguém. Isso aconteceu aproximado aqui, ó, Atos 11, 25 a 26. Vamos ler lá em Atos 11? Será que foi na época que ele ficou desacordado quando a Essa é uma suspeita. Vamos ler Atos. Sidney, lê lá, Sid. Atos 11, 25. Isso é uma coisa interessante, o estudo, né?
Você vê que coisa fantástica isso. É muito louco. Achou aí, ô Sidney? Olha o microfone ali, ó. O problema é a internet que também. Vamos lá, Vou abrir aqui. Venha lá. Atos 11, 25 e 26. Não tá abrindo. Olha, ó, já tem nem errado, olha. Aumenta a letra para ele. Esse Newton. Pequeno. Esse Newton não é santo, né, cara? Esse livro não vale nada. Atos 11, 25. 25 e 26. Ó, toda aula. Tem que agora, apertar? vai ficar chapuletado no Hilton. Aí ele fica quietinho a aula toda. Tá demorando, Vai lá, vamos ouvir, Sidney. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. 26. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então, nessa época, pode ter sido o que você disse, algumas especulações, que talvez é uma tendência forte, é o que o Newton falou. Quando ele foi apedrejado, que ele perdeu o sentido, dado como morto, foi um período onde ele foi arrebatado. Por isso que ele vai dizer, fora do corpo ou do corpo, eu não sei. Pode ser que ele teve uma experiência quase morte. Ele teve uma EQM. Na psicologia trabalha isso aí ou não? Ele morto lá no lixão. No lixão aí, na vala. Chamado EQM, experiência quase morte. São pessoas que morrem, mas ressuscitam. É muito interessante isso aí. O que seriam essas coisas que ele falou, que viu lá? Que ele... Boa pergunta, nem ele falou. Podia ter escrito, né? Aliás, ele na verdade é o seguinte, ó, preste atenção, olha como Deus é perfeito. Foi muito boa a sua fala. O Paulo não falou, mas João falou. João falou no Apocalipse, mar de vidro, seres incontáveis. Aliás, ele foi até além, porque ele mesmo vai dizer que não encontrou palavras para descrever o que ele viu, então ele aproximou. Parece pedra de jaspe, um trono, um arco-íris em cima do trono. Então o Paulo não falou nada, mas o João revelou que então eles estiveram no mesmo lugar. Então o João ele revela alguma coisa. Quando Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia com esmolas aos cristãos pobres em Jerusalém, é muito provável que nesta viagem, ou enquanto estava em Jerusalém, ele tenha tido essa visão que pretendia ser um meio de o estabelecer na fé e de o apoiar nas muitas provações e dificuldades pelas quais iria passar. Esta visão do apóstolo, o apóstolo manteve em segredo 14 anos. Nos escritos sagrados, apenas 3 céus são mencionados. A primeira é a atmosfera, o firmamento ou a expansão, é o que a gente vê. O segundo céu, o céu estrelado, onde estão o sol, a lua, os planetas e as estrelas. Mas esses dois são frequentemente expressos sob um único termo, expansões. E em ambos, parece ser expresso por o firmamento do céu. É a morada de todos os seres angélicos sobrenaturais. Então aí na cultura judaica vai dizer que o segundo céu é a morada dos anjos. E o terceiro céu é a morada do Deus triuno, o trono da glória divina. Sua localização não foi revelada ou provavelmente expresso pelas palavras os céus dos céus. Mas sobre esses assuntos as escrituras nos fornecem pouca luz. Então é mistério. Para concluir, só tem mais 2 slides, já é meio-dia. Eu estou pensando em leituação. Por isso que eu vou acabar. Gente, ninguém pode dizer com certeza qual foi o espinho na carne de Paulo, mas foi uma fonte de verdadeira dor na vida do apóstolo. Paulo nos dá uma pista sobre o propósito do espinho. Permitiu o espinho na carne para manter a sua humildade. Eu já falei para vocês, o que eu acredito. Não é uma afirmação
mas é uma ideia minha ideia. Eu acredito que o espinho na carne que Paulo tem é a sua consciência. Por quê? Paulo, antes da conversão a Cristo, ele era um assassino, mesmo que investido em nome da religião, mas é um assassino que matou crianças. Tipo um Hamas, exatamente. Matou crianças, foi muito bom o teu exemplo. Velhos, jovens, fez muitos órfãos, muitas viúvas, muitos viúvos, e o pior de tudo, matou gente inocente. O cara se converte, ele olha para a vida que ele fez, o que você acha? Como que agora ele vai conviver com gente que ele matou? Porque a fé cristã foi quem ele matou. Aliás, diga-se de passagem, que Paulo não matou os cristãos assim todos, ele matou os discípulos de Estevão. Por que ele não matou Pedro? Por que ele não matou João? Porque ele estava em Jerusalém no templo. Então o problema não é esses cristãos que vão para o templo, o problema é os cristãos que rejeitam o templo e dizem que não precisa de Moisés. É esse que a gente tem que matar. E quem pensava assim era o discípulo de Estevão. E o Paulo vai para matar os discípulos de Estevão, que são cristãos. E Jesus apresenta para ele na estrada de Damasco e pergunta: por que você me persegue? O cara se converte. Agora ele vai conviver com gente que ele matava. E aí, gente, aqui para nós, ele não era um psicopata. Porque o psicopata mata e não tem sentimento. Para ele está matando um ser humano, está matando uma barata. Ninguém chora porque matou uma barata. Ele não chorava também, né? Foi só depois. Exato, mas aí por isso que ele não era psicopata. Quando ele se converte, um zelo sem entendimento. Um zelo sem entendimento, um zelo burro, um zelo cego. Mas quando a lucidez vem a tino, ele fala assim: o que eu fiz comigo? Aí, é minha interpretação, o espinho na carne, porque a mente é física, não é? Ela armazena coisas, mas ela é físico. A mente é física. O cérebro é físico. Só um instantinho. Aí, ele pensa assim, ele teve essa grande... Veja, quantos anos que ele carregava o espinho na carne? 14 anos. 14 anos que Deus mantém ele na humildade, para ele não se orgulhar. Aí vem um demônio, porque os demônios servem a Deus. O diabo não é rei dos demônios, Deus é o rei dos demônios. O diabo não é rei de nada. E Deus manda o demônio e fala: quando ele começar a querer se orgulhar, porque ele teve essa revelação máxima, lembra para ele quem ele era. Lembra para ele, acusa ele. O Paulo foi o único cristão que não se livrou do acusador. Por pelo menos uns 14 anos e mais uns 10, que ele morreu, mais um por aí, ele conviveu com esse demônio dizendo, na minha opinião, diretamente: você é um assassino. Veja que coisa. E aí ele não fala isso para ninguém, porque já tem um demônio que buzina. Se ele falar, a coisa piora. E você veja que ele é tão provocado que ele não resiste e fala. Mas e quando ele fala sobre o que ele viu, ele sabe que o demônio vai vir com força. Mas ele tem que se defender mesmo que eu sofra as acusações. E aí você vai ver em Filipenses 3,14, que ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Gente, se tem uma pessoa que tinha que deixar o passado para trás, era ele. Fala, pastor Sérgio. Eu só estou mandando uma dúvida aqui. A gente não pode duvidar da palavra. Nunca. Mas as traduções erram muito. Por exemplo, a gente lê sempre o espinho na carne. A versão que a pastora Simone deu, doença dolorosa. Nova tradução de linguagem hoje.
Aham. Como é que fica exatamente? Aí você tem que ir para o original. No original, a palavra espinho é estaca. É uma estaca. Então não pode ser que não seja uma doença. Não. Um erro, então, É uma doença, vamos dizer aqui, é uma doença psicossomática. Houve um erro na tradução da linguagem de hoje? Não é que houve, é que é isso mesmo. Não, é isso aí mesmo. Na verdade, não é SPB. Essa aqui é tradução que tem séculos. Mas a SPB que fez a nova? Não, a SPB só traduziu o que já estava traduzido por João Ferreira de Almeida. Ela, exatamente. Se você tiver, por exemplo, alguém que escreveu na mente do pastor Irã essa questão, ele falou que é uma coisa da mente. Agora, claro, você vai ver que tem, vocês que estudaram sabem, uns vão dizer que ele tinha problema na visão, o Cirilo de Alexandria vai dizer que ele tinha problema no ouvido. Aí querer revelar o que a Bíblia não mostra. Agora, o que faz a interpretação? É estudar as pistas que ele deixou. Um mensageiro de Satanás que ficava tentando ele. Aí, para concluir, gente, esse tipo específico de apóstolo não está presente na igreja de hoje. As qualificações desse tipo de apóstolo eram ter sido uma testemunha do Cristo ressuscitado, que Paulo viu, ter sido explicitamente escolhido pelo Espírito Santo, que Paulo foi, e ter a capacidade de realizar sinais e maravilhas que Paulo fez. A responsabilidade dos 12 apóstolos, estabelecendo os alicerces da igreja, também defenderia a sua singularidade. 2000 anos depois, ainda não estamos trabalhando da fundação. Amém? Amém. Sim, pode falar. Se era mensageiro de Satanás, como é que Deus enviou? Você falou dos demônios, Deus... Sim, Deus mandou, ué. Deus mandou, o demônio obedeceu. Como Deus mandou, viu? Deus tem controle sobre tudo. Como Deus mandou um demônio perturbar Saul. Não diz um espírito maligno da parte do Senhor? Que às vezes as pessoas falam assim, olha lá. Não, todos os demônios estão submissos a Deus. Só existe um rei no universo. Os teus demônios se prostram. Não tem como. Um rápido testemunho. Eu era seminarista e estava pregando numa igreja. Faz tempo, hein? Lá em Paranacite. E aquele culto, aquela frieza, o povo abrindo boca, ninguém dava glória a Deus. De repente, um demônio pegou uma mulher. Olha. Menino do céu, aí foi que isso. Aí. Quem estava com sono acordou? A partir dali, o culto foi uma vez. Deus mandou Satanás lá para agora é verdade aí, viu, Simone? Viu? Gente, deixa eu pegar os certificados. Amém, queridos? Vamos receber com palmas